Em uma manhã fria de fevereiro de 1957, a tranquilidade de uma área florestal nos arredores da Filadélfia, Pensilvânia, foi interrompida por uma descoberta que marcaria a história criminal dos Estados Unidos. Um jovem que verificava armadilhas para pequenos animais encontrou uma caixa de papelão jogada entre arbustos. A princípio, parecia apenas mais um caso de descarte ilegal de lixo, até que algo terrível chamou sua atenção. Dentro da caixa, havia o corpo de um menino, nu, enrolado em um cobertor simples. O garoto aparentava ter entre 13 e 7 anos, e seu estado físico era alarmante. Sinais de subnutrição e hematomas cobriam seu corpo frágil. Não havia qualquer documento, nome ou objeto que pudesse indicar quem ele era. Esse garoto, que logo seria conhecido como o Menino da Caixa, se tornaria o centro de um dos maiores mistérios não resolvidos da história americana. Após a descoberta, a polícia da Filadélfia foi acionada imediatamente. Os investigadores, ao chegarem ao local, se depararam com uma cena tão desconcertante quanto perturbadora. A caixa, que originalmente havia sido usada para embalar um berço da marca J.C. Penney, era cuidadosamente examinada, mas fornecia poucas pistas concretas. O cobertor em que o menino estava enrolado era de tecido barato, amplamente distribuído, tornando impossível rastrear sua origem. A perícia inicial revelou que o garoto havia sofrido maus-tratos prolongados antes de sua morte. Seu cabelo tinha sido cortado de maneira irregular, e havia marcas indicativas de que ele poderia ter sido amarrado em algum momento. Apesar disso, a causa exata da morte não pôde ser determinada com precisão. A ausência de qualquer registro de desaparecimento correspondente ao menino deixou os investigadores perplexos. Eles expandiram as buscas, consultando hospitais, escolas e orfanatos próximos. Folhetos com uma imagem recriada do rosto do menino foram amplamente distribuídos. Contudo, nenhuma família apareceu para reclamar o corpo, e nenhuma pista concreta emergiu. Enquanto isso, a polícia começou a especular sobre possíveis cenários: abuso familiar, abandono ou até um crime relacionado a redes clandestinas de adoção. A investigação esbarrava constantemente em becos sem saída. Com o passar das semanas, os investigadores tentaram reunir o máximo de informações possíveis a partir das poucas evidências disponíveis. A caixa de papelão, que parecia ser o elemento mais promissor, foi rastreada até a loja J.C. Penney local. Ela havia sido usada originalmente para embalar um berço e vendida na região, mas sem registros específicos ou recibos que ajudassem a identificar o comprador. O cobertor, embora simples, trouxe à tona mais perguntas do que respostas. Era feito de tecido barato, comum em muitos lares na época. Mesmo após extensas buscas em fábricas e fornecedores, não foi possível restringir sua origem a uma única localização. Ele reforçava a ideia de que o menino pertencia a uma família de baixa renda ou vivia em condições de extrema negligência. Outra pista intrigante foi o corte de cabelo do garoto. Feito de forma irregular, parecia ter sido realizado por alguém sem experiência. Isso, combinado com as marcas de hematomas e outros sinais de maus-tratos, sugeria que ele havia vivido em um ambiente de violência constante. Apesar dessas evidências, cada tentativa de avançar no caso terminava em frustração. Testemunhas relataram ter visto crianças desaparecidas, mas nenhuma correspondia ao perfil do menino da caixa. Os arredores foram vasculhados, com foco em orfanatos e famílias da região, mas nada conclusivo surgiu. A cada dia, o mistério se tornava mais denso, e a sensação de impotência começava a dominar a equipe investigativa. Com a polícia enfrentando dificuldades para avançar na investigação, o caso do menino da caixa começou a atrair a atenção da mídia local e, posteriormente, nacional. Jornais da Filadélfia publicaram reportagens detalhadas sobre o caso, acompanhadas de esboços do rosto do garoto na tentativa de sensibilizar o público e obter novas pistas. A história logo se espalhou, e o apelo emocional por justiça para uma criança anônima tocou o coração de muitos. A comoção pública foi imediata. Voluntários ajudaram na distribuição de panfletos, e cidadãos começaram a enviar inúmeras dicas para a polícia. Contudo, muitas dessas pistas levaram a mais becos sem saída. A pressão sobre os investigadores aumentava à medida que o caso se tornava um símbolo da fragilidade do sistema em proteger as crianças mais vulneráveis. O apelido Menino da Caixa surgiu nessa época, consolidando-se como o nome pelo qual o caso seria lembrado nas décadas seguintes.
Embora a atenção da mídia tenha ajudado a manter o caso vivo, também trouxe desafios, como a propagação de rumores infundados e a exploração sensacionalista do mistério. Ainda assim, o público permanecia cativado pela tragédia de um menino cujo nome e história pareciam perdidos para sempre. Com o avanço das investigações se tornando cada vez mais difícil, teorias começaram a surgir tanto entre os investigadores quanto no público. Uma das primeiras hipóteses era a de que o menino poderia ter vindo de um orfanato ou instituição próxima. Alguns acreditavam que ele poderia ter sofrido maus tratos sob os cuidados de pessoas responsáveis por crianças vulneráveis. Essa teoria ganhou força devido à falta de qualquer registro que ligasse o garoto a uma família ou escola. Outra teoria popular apontava para um possível encobrimento familiar. Algumas pessoas sugeriram que o menino poderia ter sido filho ilegítimo de alguém da região, mantido em segredo e, após sua morte, descartado de maneira a evitar escândalos. Relatos de vizinhos sobre famílias suspeitas reforçaram essa hipótese, embora nenhuma prova concreta tenha sido encontrada. Com o passar dos anos, o caso atraiu a atenção de detetives amadores e especialistas forenses. Alguns sugeriram que o menino poderia estar relacionado a redes clandestinas de adoção, enquanto outros levantaram a possibilidade de ele ter sido vítima de tráfico infantil. Mais recentemente, avanços tecnológicos, como testes de DNA e genealogia forense, reavivaram o interesse no caso. Embora alguns vínculos genéticos tenham sido explorados, a identidade do menino da caixa permanece desconhecida, e a verdade sobre sua vida e morte continua a iludir os investigadores. Apesar de décadas de investigação e avanços tecnológicos, o menino da caixa permanece um dos casos mais enigmáticos da história dos Estados Unidos. A sepultura do menino, originalmente marcada com a inscrição desconhecido em um cemitério local, foi substituída anos depois por uma lápide que dizia America's Unknown Child, a criança desconhecida da América, um testemunho da comoção que o caso gerou em todo o país. E você, quem acha que era o menino da caixa? Deixe sua opinião nos comentários.